Olá, para você que não me conhece, eu me chamo Daísa Galvão, sou terapeuta multidimensional e tenho páginas no Instagram, trabalho com conexões de alma, sagrado feminino e expansão consciencial. Tenho diversos tratamentos como terapia. Se ressoar para você ou quiser me seguir, estou sempre postando alguma coisa lá e as informações estão aqui embaixo. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão familiar das chamas gêmeas, no modo geral, né? O que é que acontece? Muita gente se questiona que não consegue deixar um relacionamento, que não consegue sair de casa, digamos assim, se estiver morando com o pai, com a mãe, com o irmão, enfim, que não consegue se libertar ou ter uma independência financeira para poder seguir com a chama. O que é que acontece nesses casos? Claro, deixando sempre aqui é bom falar, frisar que cada caso é um caso e a gente não pode generalizar, certo? Mas, de uma forma, né, na maioria dos casos, assim, do que eu vejo, do que eu presencio, né, tanto nas consultas, nos tratamentos de cura, é porque o resgate não foi finalizado. Ou quando se trata de mãe, de pai, não teve a harmonização necessária. Porque nem sempre as pessoas vêm se dando bem com o pai, com a mãe, ou com o irmão, ou com todos. E aí a pessoa fica irritada, algumas desejam negatividade para a família, diz que não aguenta mais, enfim. Mas enquanto um karma não é finalizado, ou enquanto você não aprendeu a olhar para aquela determinada situação da maneira que você deveria olhar, de uma forma mais amorosa, nada vai fluir, principalmente com a chama. Por quê? A gente não veio aqui só ficar com a chama. Lembra, né? Que aqui é uma passagem. Se fosse para ficar só com a chama, a gente nem vinha mais para cá. A gente estaria onde? Só no plano espiritual. Então, como é que eu posso entrar em união física com a minha chama gêmea se a questão familiar ali não foi pelo menos harmonizada? Porque o que acontece muito é o seguinte. É uma pessoa da família que encontra a chama, que desperta, né? E aí a pessoa diz, mas eu não posso fazer mais nada por eles. Só que ali você sente a energia, a gente lembra sempre que a energia ela não mente. E aí a pessoa ela se coloca num patamar a mais, em tom superior, quando na realidade ninguém é melhor do que o outro por estar desperto, por ter conhecimento da espiritualidade, pelo contrário. Até um ser negativado tem conhecimento espiritual. Os seres estelares, né? Alguns que criaram a Matrix, inteligência, conhecimento. Mas a sabedoria não é qualquer um que adquire. A sabedoria ela vem a partir da humildade, de como você vai lidar com aquela situação. Não é fácil. Por isso que aqui ainda é Matrix. Mas aí você precisa questionar o que é que você pode fazer com aquela situação. Não é você viver o que a pessoa tem de viver ali. Não é tomar o karma do outro para você, que não tem como. Cada um vai vivenciar o que é necessário de forma individual. A sua chama também. Aí muitos se perguntam, por que não deu certo ainda a minha união? Por que ele não larga a mulher? Porque ela não deixa o marido? Mesmo querendo deixar, não consegue. Tem muitos casos assim. Porque o karma ainda não foi finalizado. O aprendizado ainda não foi concretizado. É preciso baixar a cabeça, honrar o processo que você está vivenciando, se questionar o que é necessário aprender, o que é que você pode fazer. Mas, muitas vezes, quando a gente está na resistência, o sofrimento é maior. Mas quando você para analisar aquela situação com amor do Criador, você tem a sua resposta e você consegue harmonizar.
Não adianta ficar com o olho na união, sendo que você tem um dever de casa para fazer. É a mesma coisa para passar de ano. Ah, eu tô louca para chegar em determinada, sei lá, série, para quem tá no colégio, determinado período para quem tá na universidade. Mas para eu chegar naquele período, eu tenho que fazer a prova de agora. Ninguém pode dar um salto sem estar preparado para cair em pé. Entende? Agora, não pode ter arrogância nem prepotência em se achar superior à sua família que não tem o conhecimento espiritual que você tem. Somos todos um. Somos todos originários da fonte criadora. Então, se eu quero ficar com a minha chama, é respeitar os processos. Não pressionar a chama, não se pressionar e olhar para essa situação que você está vivenciando agora com sua família de outra forma. Com amor. Mas como amar alguém que xinga, como amar alguém que vive brigando. Compaixão. Se coloque no lugar do outro. Normalmente, tem muitas pessoas que têm uma amargura, que já sofreram na vida. Não justifica maltratar as pessoas. Sabemos disso. Porém, é preciso reconhecer no outro o potencial dele e, ao mesmo tempo, reconhecer que ele também está ali se esforçando de alguma forma. E que provavelmente você já passou por isso. Em outras épocas você não conseguia enxergar o que você enxerga hoje. Ou há um ano atrás você não conseguia enxergar o que já enxerga hoje. Então é necessário respeitar. Ah, mas eu quero muito estar com a minha chama. Claro que todo mundo quer estar com a sua chama, é uma energia ótima. Você se sentir em casa, não tem energia que se compare. Mas como eu posso chegar lá, em perfeita união com a chama, se eu não fiz o que eu preciso fazer primeiro? Pelo menos a parte principal. Eu não estou falando que a gente tem que ser assim, feito Jesus e Maria Madalena. Se conseguir, que a gente vai conseguir um dia, né? Em nome da fonte. Ótimo. Mas, à medida que você olha para aquela situação, como você olha para aquilo? O que é que eu posso fazer? Porque não é exatamente o externo, é o interno. Como você se sente, o que é que você quer. Porque quando você guarda mágoa, por exemplo, você está com o lixo, né, daquela energia ali que o outro jogou para você também. E aquele lixo ataca o seu emocional. A raiva demora meses para sair, a energia da raiva, da mágoa, demora meses para sair do seu organismo. E pode perceber, quando você está com raiva, enfim, qualquer sentimento desse, vem uma dor de cabeça, um mal-estar, tontura, o corpo reage, porque o corpo físico ele vai expulsar tudo. Ele fica ali processando para poder jogar para fora. Né? Então a gente precisa também ter compaixão pelos nossos corpos, né? Os corpos sutis, né? Ter consciência do que é necessário ser feito, porque é preciso colocar na mente, isso aí realmente é na mente, porque depois vai para o sentir com o passar do tempo. A chama vem principalmente para que você expanda consciencialmente, e para expandir consciencialmente não é uma coisa assim de romance, não é assim tão fácil. A gente passa pelos desafios. Expandir é passar pelo desafio, pelos processos de cura. Não é fácil, mas é necessário. Pode ser pelo amor, mas a maioria só vai pela dor. É preciso olhar além do que está vendo ali. Ah, porque a chama prometeu fazer isso e a gente não conseguiu. Por que não aprenderam o que era para aprender? Enquanto olhar para fora, você não consegue se resolver internamente. Você não consegue resolver o que está dentro aí. Tem muita questão familiar, principalmente mãe,
pai, a questão ancestral. É aí que entra a questão do feminino. Tá tudo interligado. Quanto mais você potencializa o seu feminino, mais independente emocionalmente você fica. Porque muita gente acha que só pensar, focar na chama é o que traz a união, mas é pelo contrário. Quando você tem o equilíbrio, as coisas começam a acontecer. Gradativamente, mas começam a acontecer. Às vezes você tá aí há anos sem contato com a sua chama, como é que ele tá? Mas você sabe como é que ele tá, ou ela. Sonhos, você pode pedir ao superior para mostrar. Você sente aqui. Você recebe sinais. E quando você reencontra, você percebe que foi necessário esse afastamento para que ambos pudessem cumprir o que vieram cumprir. Para que ambos pudessem se organizar, se curar. E aí, quando você encontra, você percebe que a conexão está ainda mais forte, mais fluida. Então, observem as coisas. Sintam. Olhe para a sua situação hoje, seja com filho, seja com mãe, com pai, com tia, com quem for, com irmã. Quando você coloca amor numa situação, se esforça para ter uma harmonização, porque eu sei que não é fácil. Eu sei que muitas vezes você não vai conseguir amar uma pessoa, mas você consegue harmonizar a relação. E quando você faz isso, a sua defesa é essa. Vira algo totalmente energético, porque às vezes uma pessoa não tem boas intenções com você, mas a forma que você olha para aquela situação é a sua defesa. Então você fica protegido. A chama gêmea vem para que você olhe a vida de outra forma, se cure, faça as pazes com o passado dessa vida e de outras encarnações. Para que você ancore a sua potência divina, a sua essência. Esse é o ponto. Então, se observe, busque as respostas em você. Se não conseguir logo de imediato, não desista. Tudo é gradativo, é um processo. Todo processo é aos poucos. Tá bom? Gratidão.